Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, pela misericórdia do Senhor, pela sua graça infinita, aprove a Ele nos darmos mais essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui para expor mais um trecho da palavra dele. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Estou no capítulo 8 deste Evangelho. Lembrando que eu tenho mais exposições na Bíblia. Eu tenho do Evangelho de Mateus, eu tenho da carta de Paulo aos Romanos, eu tenho do Evangelho de João, do livro de Atos, tenho vários. Estão todos no meu canal. E do Evangelho de Lucas, eu vou deixar no card acima a playlist de todas as exposições deste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 7. E vamos lá. Está aí na tela o texto, eu já expus até o versículo 18 e hoje eu estarei dando continuidade aí a partir do 19, que vai falar sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Então, Jesus estava, como sempre, fazendo aquilo que ele veio para fazer, que é divulgar as boas novas do reino dos céus, o Evangelho que salva o homem. Então, Jesus ele não perdia tempo. O ministério de Jesus, ele durou pouco, cerca de 3 anos e meio aproximadamente. Esse tempo nós temos analisando o Evangelho de João, devido ao número de Páscoa que Jesus comparece em Jerusalém. Então, analisando o contexto ali de João, a gente chega à conclusão que era aí por volta de 3 anos e alguma coisa. Alguns dizem que é 3 anos e meio, provavelmente. Mas durante esses 3 anos que Jesus pregou, anunciou o Evangelho do Reino, ele revolucionou o mundo. Portanto, nós estamos aqui hoje. Então, Jesus sempre estava ali anunciando o Evangelho. E o povo, eles compareciam por causa da concorrência de povo. O termo grego aí é porque na verdade óculos, ou melhor, orlos, concorrência, a palavra, não tem povo aqui. No original aí, no termo grego, não termina com povo, termina com orlos, e orlos é multidão. Então ele começa assim: autodiaton orlos, ou seja, eles não puderam aproximar por causa da multidão. Olha aí, multidão, ajuntamento informal de pessoas. Então vieram ter com ele sua mãe, Méter, a palavra grega é Méter, mãe, e seus irmãos. Irmãos, o que é irmãos? Adelfos. Adelfos é um irmão, quer nascido dos mesmos pais ou apenas do mesmo pai e da mesma mãe. Então, irmão é isso: nascido do mesmo pai ou nascido da mesma mãe. Lembrando que Jesus, ele nasceu de Maria sem a intervenção ou sem a ajuda de José. Então, na verdade, Maria foi a portadora do verbo divino de Jesus. Ela
foi aquela que ali concebeu Jesus. Então, na verdade, os outros irmãos de Jesus, filho de Maria e de José, vamos dizer assim, eram meio-irmãos, porque eles eram irmãos por parte de mãe, porque por parte de pai não. Pai, o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. Só explicando esse detalhe. E lhe comunicaram, então a multidão estava muito grande, alguém chegou e comunicou a Jesus. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Provavelmente então Jesus estava em uma casa, não seria numa sinagoga, ele estava em uma casa. Não tinha igreja nesse período, ou melhor, consertando aqui a fala, tinha igreja sim, a igreja estava começando, não tinha um templo. As pessoas confundem igreja com templo. Templo é uma construção, 4 paredes com uma porta. Igreja somos nós. Igreja é um conjunto de pessoas que foram chamados por Jesus para servi-lo. Isso é igreja, é eclesia. Eclesia é os chamados para fora. Ekkaleo, 2 palavras gregas aí. Então, na verdade, a igreja do Senhor não possuía templos, ela reunia nas casas. Então, o que nós temos hoje, que já a gente chama de igreja, é uma instituição religiosa. A igreja são as pessoas que reúnem dentro dessa instituição, porque ela é constituída de um CNPJ, tem um nome e tudo mais. Mas igreja são pessoas reunidas, não é uma pessoa. Uma pessoa isolada, ela não é igreja. Uma pessoa isolada, ela é templo do Espírito Santo. Agora, quando as pessoas se reúnem, um grupo de pessoas se reúnem, aí sim elas são chamadas de, esse grupo reunido é chamado de igreja. Ok, vamos lá. Ele, porém, lhes respondeu. Então, alguém foi comunicar com Jesus que a mãe dele e os irmãos deles estavam do lado de fora da casa, querendo ver ele. Provavelmente porque Jesus ele mudou para Cafarnaum. Ele saiu de Nazaré, da aldeia de Nazaré, e foi para Cafarnaum, que ficava ali às margens do Mar da Galileia. Então, ele se estabeleceu lá. E Jesus não tinha tempo, ele o tempo todo era pregando o Evangelho do Reino, ensinando as pessoas. Provavelmente a família ficou com saudades e foi lá vê-lo. E aí, quando chegou lá, era impossível devido à multidão. E ele respondeu, quando alguém foi comunicar: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Interessante, por que Jesus respondeu isso aqui? Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos adelvos são aqueles que ouvem, ouvir a palavra, que é logos de Deus, e a praticam. Pratica é poiel, é o fazer. Então não adianta somente você ouvir a palavra do Senhor. Você tem que ouvir e colocá-la em prática. E ele falou que quando falamos de irmãos e mãe e pai, provavelmente aqui José, não sei se José estava vivo ainda, ninguém sabe. A Bíblia não menciona quando é que José morreu, nem tampouco Maria. É citado em Atos que Maria estava lá, depois da morte de Jesus, pelo descer do Espírito Santo. Mas também não é informado quando ela faleceu. A Bíblia ela se cala a esse respeito. A Bíblia, na verdade, o foco dela é a salvação do homem. A Bíblia traça desde a queda deste homem, a história ao longo de todos esses anos é justamente o processo pelo qual viria o Salvador prometido por Deus ali no momento da queda. Então a Bíblia mostra a queda do homem,
o caminho passado para que o homem fosse salvo até Cristo Jesus. Pronto, acabou. Então ela não fica detalhando muitas coisas. Então, mãe e irmãos são o quê? E pai o quê? Família. Então, na verdade, o que Jesus queria dizer? Quem é a minha família, então? A minha família faz parte da família de Jesus, todos aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. E aí prossegue o texto aqui. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Isso aqui já é um outro momento. E aconteceu que num daqueles dias. Que dias? Não diz qual dia que é. Então, mas o lugar é Mar da Galileia. O lago aí é o Mar da Galileia. E agora a gente não sabe se ele estava na margem leste ou na margem oeste do lago. Se ele estava do outro lado, mas muito provavelmente ele estava do lado oeste, que é do lado do Estado de Israel hoje. E ele disse: olha, passemos para a outra margem, o outro lado. Margem aqui é Perano. Perano é através, do outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. É interessante essa palavra, quase a gente não ouve, ou melhor, raríssimas vezes a gente ouve esta palavra, sossobrar. O que seria sossobrar? Que termo, hein? Mas vamos lá, nós vamos descobrir no grego o que significa essa palavra. Então, enquanto navegavam, quando eles estavam navegando, ele adormeceu, afupinou, ou seja, ele adormeceu, caiu no sono, e sobreveio uma tempestade, lailaps, um vento tempestuoso é o nome. Então aí é interessante que no grego tempestade, vento tempestuoso, furacão. E tem a palavra vento também, que anemos, uma agitação do ar. Ele quase que faz uma redundância no lago, lime, lago. Correndo eles perigo de sossobrar. Aí a palavra grega é sumplero. Sumplero é esta palavrinha aqui, ó, sumplero, que é preencher completamente, encher de água. Estava correndo perigo das águas do lago entrar dentro do barco e fazer com que o barco que eles estavam se afundasse. Por isso que eles ficavam com medo. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, respondeu, despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então, quando os discípulos viram todo aquele cenário, a natureza em fúria, eles foram buscar por socorro, e acordaram Jesus. Jesus estava dormindo. Interessante que Jesus, ele era tão calmo que em meio a uma tempestade tão grande, Jesus conseguia dormir ali na proa do barco, porque Jesus, ele não preocupava com as coisas. Ele não era como quando ele esteve aqui como homem, não era como nós, tão preocupado com as coisas deste mundo. Qualquer coisinha já tira a nossa paz, nosso sossego, a nossa tranquilidade. Mas Jesus não. Ele tinha completa serenidade. Por isso que ele conseguia dormir em meio à tempestade, em meio à turbulência. E nós, muitas das vezes, não conseguimos dormir em meio à tempestade, em meio à turbulência. Que isso sirva de exemplo. Se Jesus estiver conosco no barco, não precisa temer a turbulência e as tempestades da vida. E eles disseram: mestre,
interessante que aqui ele não usa a palavra grega aqui não usa o termo didascalos. Ele usa o termo aqui epistates, 2 vezes epistates. Supervisor, estamos perecendo, apolume, estamos sendo destruídos, despertando Jesus. Interessante que ele repreende. É epitimal a palavra grega aí para repreender. Epitimal é reprovar, censurar. Claro que essa palavra epitimal também significa honrar, mas no caso aqui, no contexto que ela está inserida, é reprovar, censurar, repreender. Então, ele reprovou a atitude do vento. O vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Bonança é galene, tranquilidade, calmaria. Veio naquele momento. Então, lhes disse: onde está a vossa fé? Interessante que o Senhor sempre nos pede que nós confiemos nele. Jesus sempre, ele censurou, ele repreendeu, ele alertou alguém pela falta de fé. Jesus nunca, em momento nenhum, nos seus evangelhos, ele censurou alguém. Ele falou com alguém: olha, você está confiando demais, hein? Não. Ele sempre censurou aqueles que estão agindo com falta de fé. Onde está a vossa fé? Então, esta passagem ela serve de lição para nós, que nós devemos confiar no Senhor constantemente, ter fé nele, confiar nele. Quando nós confiamos no Senhor, ele se agrada de tudo isso. Pode ver que ele disse: onde está a vossa fé? Então Jesus não gostou da atitude deles, de ter ficado com medo. Na verdade, eles deveriam ter agido e repreendido a fúria do vento e a fúria das águas. Mas eles não tiveram isso. Todo ser humano é assim, faz parte da nossa natureza. Continuando, eles possuídos de temor, temor aí é phobel, medo, possuídos de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Interessante. Parece que eles não conheciam Jesus ainda na sua totalidade. Para fazer esta pergunta, eles não conheciam quem era Jesus na sua completude. Outra coisa que me chama a atenção: Jesus estava do lado oeste e estava indo para o lado leste, porque ele vai para a terra dos Gerazenos. É o assunto do nosso próximo vídeo, que é a cura de um endemoniado. Mas isso é coisa para o próximo vídeo. Então, veja que até esse exato momento aqui, os discípulos ainda parece que não tinham uma ideia assim completa de quem era Jesus, de quem é que estava com eles. Porque eles, possuídos de temor, e não somente temor, possuídos também de admiração. Olha aí, admiração, taumazo. Taumazo dá a ideia de maravilhado, surpreendido. Então, além de possuídos de medo, eles estavam maravilhados, surpreendidos, e foram pegos de surpresa e fizeram esta pergunta: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Novamente epitácio, dá um comando, dá ordens. Repreender e dar ordens também significa mandar, ordenar, comandar. É isso que significa a palavra epitácio, a palavra aí repreender, está aí do lado direito.
Epitácio. Então eles perguntaram: quem é esse? Quem é esse homem? Que até as ondas e os ventos, ele dá ordens e eles submetem. Obedecer é ripacuo. Ripacuo a palavra ripacuo é ouvir, escutar. Ouvir uma ordem, obedecer, submeter. Quem é este que até os ventos e as ondas eles submetem? Eles ouvem a voz de Jesus e obedecem. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo aí estarei falando sobre a cura desse endemoniado na terra dos Gerazenos. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.